Olá, desbravadores, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos fazer a leitura do nosso livro O Último Objetivo. A gente conversou entre a diretoria e nós vamos lê-lo e a gente vai passar o resumo para vocês capítulo por capítulo. Esse é o livro do ano, a gente não vai perder esse material. É um livro muito legal, muito interessante. Nós achamos melhor fazer assim para que todos vocês possam compreender esse livro. Talvez se nós deixássemos para vocês lerem, alguns não iriam ler, mas nós queremos que vocês saibam, ao mínimo, o resumo desse livro, O Último Objetivo. Bom, a sinopse dele, não sei se vale a pena contar para vocês, porque fala basicamente do livro, fala dos personagens que nós teremos no livro a princípio, mas é uma história, não é uma história real, tá? É uma história fictícia, mas muito emocionante. Capítulo 1 se inicia... Bom, antes vamos quem escreveu esse livro é uma adolescente. Então, ela compreende a idade de vocês e é para vocês realmente esse livro. Ela tem 14 anos, se chama Julia. Esse livro, segundo ela, não foi fácil sair. Ela gosta de ler, gosta de escrever, mas como ela mesma comenta, é muito difícil ela conseguir acabar um trabalho. Ela sempre começava e não concluía. Mas esse livro aqui, graças a Deus, ela falou, e pela mãe dela que incentivou ela conseguiu começar o livro e terminar ele. E é muito interessante porque conta uma história de amizade. A parte que eu estou lendo, confesso que eu ainda não li todo ele, fala sobre a amizade. Amizade, aquelas pessoas que verdadeiramente podem te influenciar para as coisas boas. Todos nós somos influenciados, querendo ou não, por pessoas do nosso dia a dia. Muitas influências podem ser para o lado bom, mas também para o lado ruim. E a gente tem que saber discernir essa influência. Nós, cristãos, não devemos ser influenciados. Nós devemos influenciar as pessoas para o bem. Influenciar as pessoas para Jesus Cristo. E nesse capítulo 1 do livro que eu vou passar para vocês agora, esse pequeno resumo, tudo começa quando a autora do livro, que ela deu os nomes fictícios. As duas principais personagens do livro se chamam Violeta e a outra Elarai Clark. Violeta era uma menina de estatura alta, magra, cabelos meio escuro, curto, olhos azuis escuro, e ela tocava violão. Ela ia em aulas de violão. E certa vez ela estava voltando da aula de violão e ela tinha que atravessar um parque da cidade para ela chegar na casa dela. E ela estava com os dedos todos cheios de bolha. Se alguém de vocês faz aula de violão e toca bastante violão, talvez faça a bolha na ponta dos dedos. E ela estava com esse problema. E ela, ao atravessar esse parque da cidade, ela decidiu parar e sentar embaixo de um grande carvalho que tinha bem no meio da praça. Ela deixou a mochila dela e o violão encostado em umas raízes e sentou em outro e começou a pensar na vida e fazer uma massagem nos calos dela. E no que ela estava fazendo essas massagens, ela escutou uma voz conversando com ela, puxando conversa com ela, e quando ela olhou para cima, era uma garota que estava sentada num galho, nessa árvore, num galho acima dela, bem alto, e puxou a conversar com ela. Só que o temperamento de Violeta, ele era um pouco explosivo. Ela não gostava muito de pessoas estranhas, era difícil de fazer amizade com ela, e ela respondeu, essa garota, que seria a Elarai Clark, uma futura grande amiga dela, respondeu meio rispidamente. Respondeu curto, grosso, ela falou que estava ali, respondeu apenas o básico e foi bem grossa com essa moça, com essa menina. Mas essa moça, a Elarai, ela surpreendeu a Violeta no jeito que ela tratou ela. Quando Violeta foi ríspida com ela, ela sorriu e mesmo assim não foi ignorante, ela não foi estúpida, ela foi uma pessoa muito feliz e respondeu com muita alegria para ela. Esse
esse jeito que Violeta tratou, ela não respondeu da mesma forma. Ela foi muito alegre ao responder, pediu o nome dela, respondeu, e nisso ela desceu da árvore, deu tchau para Violeta, falou que elas se viriam por ali e foi embora. E aquele foi o início de uma grande amizade. E essa parte da história se passa quando ela está pensando. Essa parte aconteceu, mas elas são lembranças dela. E quando ela está se lembrando disso, ela está em seu quarto muito triste, chorando muito. E por que ela está chorando? Porque essa grande amiga dela, Elarai, que ela conheceu naquele momento ali, como eu contei para vocês, ela faleceu. Elas foram por 3 anos grandes amigas, mas em um acidente de carro, Elarai e sua família estavam voltando de uma viagem, aconteceu um acidente e ela faleceu. E Violeta estava inconsolável. A sua mãe tentava consolar ela naquele momento, mas ela não sabia o que fazer, ela estava desesperada porque ela tinha em Elarai uma grande amiga que por 3 anos passaram muitos momentos bons juntos e ela estava desconsolada e nada podia consolar ela, estava muito triste. E nesse momento a mãe dela deixa ela quer ficar sozinha e logo mais chega que o irmão dela, Marco, que era 4 anos mais velho que ela e também era muito amigo de Elarai. Ele chega também, pelo que o relato conta, ele era um rapaz muito forte, ele não chorava, ele dava muito apoio para Elarai, ele dava muito apoio para Violeta, gostava muito delas, eram muito amigos, mas ele também nesse momento está muito triste. E ele tenta consolar ela, mas as palavras, infelizmente, naquela hora não podiam consolá-la. E ele pede para ficar sozinha novamente, e ela estava no quarto dela, mas outro lugar do seu terreno, da sua casa, que ela gostava muito de ficar, era no quintal, aos fundos da casa. E nesse momento ela vai para o quintal para ficar sozinha. Esse quintal tinha um balanço bem grande, onde seu pai tinha feito para ela ficar com a mãe dela, mas ela gostava de ficar também muito deitada no chão. Ela estendia uma toalha e ficava lá deitada no chão, olhando para o céu, para as estrelas da noite, para o sol do dia. E ela foi para lá. Nesse momento também, a sua mãe foi lá, chegou, quis conversar com ela, acariciou os cabelos para confortar ela. A mãe dela também estava muito triste. Mas esses momentos, como nós sabemos, quando a gente perde alguém muito querido nosso, é muito difícil alguém com palavras tentar consolar. Mas a mãe dela tenta consolar e fala que um dia novamente elas irão se encontrar. No tempo certo, no tempo estabelecido, mas que elas irão se encontrar. Bom, esse é o resumo do capítulo 1. É muito interessante o livro, é muito bacana. Espero que vocês acompanhem todos os episódios que nós postaremos aqui. Cada capítulo vai ser disponibilizado por um membro da nossa diretoria. A gente vai repetir os membros que vão falar dos capítulos, mas esperamos que todos vocês acompanhem. Acompanhem com entusiasmo, porque o final dessa história vai nos revelar o quão é uma amizade verdadeira, quantos benefícios ela nos trazem, quantas alegrias ela nos trazem e como nós devemos ser influenciadores de pessoas para o bem, não ser influenciados pelos outros para o mal. Grande abraço, até mais.